Olá, boa noite, seja muito bem-vindo aqui na página do Conectando Caminhos, que hoje eu vou abordar um tema que é como eu devo preparar o ambiente de estudos. Para quem não me conhece, eu sou Valéria Fagundes, psicóloga e mestre em gerontologia biomédica. E hoje eu preparei essa live com muito carinho para a gente começar aí o início de março, né? Hoje é dia 1º de março de 2017. Estamos dando aí início a muitas aulas, né? Os cursinhos normalmente estão começando agora no período de março, alguns colégios também já começaram em fevereiro, mas tiveram a pausa aí do carnaval e aí agora retornam às suas atividades, dando prosseguimento ao ano de 2017. Olá, Marcos, seja muito bem-vindo aqui na transmissão, a página do Conectando Caminhos. Boa noite. Bom, pessoal, eu hoje vou trabalhar então o tema como que a gente pode preparar, né, o nosso ambiente de estudos. Como é que é essa questão dos preparativos, né? O ambiente, ele serve para ajudar e não para nos atrapalhar. Como que você vem fazendo isso? Assim, se você tiver aí quiser fazer alguma pergunta, quiser compartilhar suas experiências, coloque aqui que eu vou conversando com você. Vamos embora. O conforto ele é algo que tem que ter, né? A gente precisa ter um conforto, mas até certo ponto. Por quê? Por que até certo ponto? Porque se você tiver um conforto, né, no ambiente de deitado na cama, você vai fazer o quê? Você vai dormir, né? Então, não vai ser um ambiente propício para o estudo, para você se concentrar. Porque o estudo, na verdade, ele é um hábito que a gente tem que adquirir. Então, para a gente poder adquirir este hábito, a gente tem que praticar. Nem todo mundo nasce sabendo estudar. Nem todo mundo sabe estudar, a gente aprende, assim como a gente aprendeu a andar de bicicleta, assim como a gente aprendeu a escovar os dentes, assim como a gente aprendeu a amarrar o sapato, enfim, assim como a gente aprende todos os dias alguma coisa nova. Então, o estudo, ele também tem que ser aprendido e a gente tem que saber qual é a melhor forma que a gente tem para poder aprender, né? Então, as pessoas vão entrando, eu não consegui ver ainda quem está comigo aqui, além do Marcos, mas enfim, vamos lá. Então, quando você tem aí uma questão do conforto para você estudar, ele tem que ser um ambiente onde você tem aí uma certa organização nesse ambiente, né? Onde você tenha uma cadeira que seja confortável, mas não seja aquela cadeira tão confortável, né? Onde você se sinta assim relaxado demais. Olá, Monique, boa noite. Né? Onde você tenha um ambiente, uma cadeira que não fique aquela cadeira desconfortável, aquela cadeira que comece a te machucar, né? Aquela cadeira dura, aquela cadeira onde você fica aí 1 hora sentado, a sua coluna também não vai agradecer, né? Então, que seja uma cadeira que seja confortável. Parece meio óbvio isso que eu vou falar, mas não é, pessoal. Quando a gente começa a observar, quando a gente pede aí para as pessoas relatarem, né, como é que é o seu ambiente de estudo, a gente começa a ver que tem algumas falhas, né? E essas falhas vão te prejudicar ao longo do tempo no seu rendimento, na hora que você vai aí praticar e estudar. Olá, Eduardo Torales, seja muito bem-vindo, Nayana e Gil, muito bem, que legal, boa noite para vocês. Venham participar aqui da live do Conectando Caminhos. Então, quando a gente consegue entender qual é a melhor forma, né, de ter esse ambiente agradável, um ambiente confortável, mas que seja um ambiente propício para a gente estudar, o nosso estudo rende, e ele rende e muito. Então, quando a gente começa, né, para estudar, muitas vezes a gente sempre arranja 1000 desculpas. Então, o telefone toca, a mensagem no celular de alguém, a gente quer responder. O Facebook, então, é maravilhoso para a gente também se atrapalhar, às vezes, no estudo, né? A gente começa a acompanhar ali o feed de notícias, né? Mas o Facebook, ele também é um aliado, tem várias, assim como na página aqui do Conectando Caminhos também traz dicas, outras páginas, né, outras informações, professores de cursinho também trabalham no Facebook, então ele também é um aliado nos estudos, mas a gente tem que saber dosar,
né? Quando que isso vai ser benéfico ou não. Então, assim, amigos convidam para sair, vão no shopping, né? A mãe pede para fazer uma coisa, o pai, o irmão. Então, sempre tem os distratores, sempre tem as pessoas, né, que ficam aqui no ouvidinho, né, aqueles diabinhos assim, né, não que as pessoas sejam diabinhos, mas sempre tem o nosso diabinho, ai, mas eu não fiz tal coisa, mas agora eu tenho que fazer. Então a gente acaba se boicotando, né, então a gente acaba não se dedicando para estudar. Oi, Júlia, tudo bem? Seja muito bem-vinda, boa noite. Bom, então, para estudar, a gente precisa ter uma grande dedicação, tá? Porque quando a gente estuda, a gente se encontra, a gente se enxerga, né? A gente começa a ver a nossa própria ignorância daquilo que a gente vai estudar. Então, a gente começa a ter que sair da nossa zona de conforto para ter que enfrentar algo que a gente não sabe. Então, ir sair para levar não sei o que, ou fazer, arrumar outra coisa, ou atender uma ligação, responder uma mensagem, isso tudo faz parte da nossa zona de conforto. Estudar, né, aprender a estudar, se dedicar ao estudo é algo que demanda muita energia, e essa energia, ela depende apenas de nós. E é isso que se torna, é por isso que é tão difícil para algumas pessoas o estudo. Se você é uma das pessoas que não tem tanta dificuldade para estudar, que bom, porque você já deve ter aprendido ao longo da sua experiência, seja na escola, no cursinho, enfim, na onde você aprendeu a estudar. Mas muitas pessoas não sabem, muitas pessoas não gostam, muitas pessoas têm uma grande resistência, né? Então é por isso que a gente vem trabalhando aqui algumas dicas, algumas orientações para poder te ensinar e te ajudar, né, nessa preparação para o seu estudo. Por isso que é tão importante a gente começar a alinhar aí algumas questões para essa preparação. Então, essa falta, né, de atenção, essas distrações que vem acontecendo à nossa volta, elas fazem parte, sim, mas a gente precisa, né, administrar tudo isso. Isso, pessoal, estão me acompanhando? Estou falando muito rápido, estão me escutando? Vão me dando feedback aqui que eu vou conseguindo acompanhar vocês. Então, a questão da cadeira, né, que eu falei. Então, a cadeira, ela precisa ter um conforto, que não seja uma cadeira desconfortável. Olá, Thaís, seja muito bem-vinda, boa noite. Então, a gente precisa ter esse momento de aprender a estudar, né, está sempre focando naquilo que a gente precisa. Então, a gente precisa enfrentar, né, os nossos medos e principalmente enfrentar aquilo que a gente não sabe, porque a gente precisa se dedicar naquele estudo, né? A gente precisa se dar conta de que realmente algo não, que a gente realmente não sabe aquilo, né? Então, quando as pessoas enfrentam aí as matérias de matemática, física, né, que são matérias que são das exatas, que muitas pessoas não gostam, ou ao contrário, o português, fazer uma redação. Gente, isso é algo que para algumas pessoas é muito difícil. É muito difícil mesmo, porque tu tem que enfrentar algo, né? Tu tem que escrever uma linha. Quando a pessoa começa a escrever uma redação, às vezes nem a primeira linha sai, né? Que é quando a gente observa, às vezes, durante um vestibular, durante um concurso, tem pessoas que escrevem a primeira linha e apagam muitas vezes, porque não consegue ter a capacidade de concentração e de, muitas vezes, acreditar que aquela sua ideia é certa e de que ela é capaz de fazer uma boa redação. Então também tem uma questão dos seus medos por trás de tudo isso. Só estou trazendo algumas, estou pincelando algumas informações. Bom, em relação à mesa, né? O espaço onde você vai estudar, que ele seja um ambiente agradável. Então que a gente tenha uma mesa que seja uma mesa um pouco grande, assim, né? Que seja um pouco espaçosa, que você possa colocar os livros, os papéis, que você possa escrever, que você possa ter aí um espaço para poder manusear os seus materiais, né? E que também tenha um lugar para você guardar esses materiais, né? Que não fique tudo empilhado num canto, ou que se ficar, né, que seja num canto, que às vezes as pessoas não têm um armário, né, mas que nesse canto que ele seja organizado, que você possa, até mesmo no escuro, saber onde está o seu material, que não fique tudo misturado, matemática com geografia, geografia com biologia, ou leis com português, enfim, que as coisas fiquem organizadas, né, que seja um ambiente propício para você.
E que você possa, assim, ter uma iluminação. Parece meio bobo o que eu vou dizer, mas, gente, tem muitas pessoas que têm dificuldade na questão da iluminação. Tem muitos ambientes que, quando a pessoa vai estudar no quarto, às vezes a luz do quarto é um pouquinho mais fraquinha, assim, né? É uma luz forte. E quando a gente está estudando, isso prejudica, inclusive, a nossa visão, né? O olho começa a ficar prejudicado, né? Então, às vezes tem pessoas que acabam ficando com problema de visão, acabam tendo que usar óculos por estar forçando demais, né? Então entra toda uma outra questão aí que a gente precisa observar. Então, às vezes tem uma luminária, você não pode trocar a lâmpada do quarto, botar uma lâmpada mais forte, então que tenha uma luminária um pouco mais forte que possa colocar na sua mesa para poder estudar, né? Parece uma coisa muito simples, mas eu preciso dizer para você, porque às vezes as pessoas não se dão conta de que precisa ter esse ambiente organizado e esse ambiente iluminado para você poder estudar, tá, pessoal? Então, que seja aí para você poder ler com tranquilidade, que não precise fazer um esforço muito forte para você estudar, né, para poder ler, assim. Tem pessoas que às vezes não se dão conta, mas às vezes elas estão precisando sim de óculos, né, então que possa ir consultar um oftalmologista, que possa ir fazer uma boa avaliação, porque às vezes as pessoas estão tendo dor de cabeça, aí não sabe se é uma questão neurológica, se é uma questão, e às vezes vão ver que é uma questão mesmo de um médico para fazer uma avaliação oftalmológica, né, então essa é uma observação que a gente precisa colocar, tá? Então, eu vou te deixar 3 exercícios, né, muito simples, que eu gostaria que você pudesse praticar aí no seu estudo, que é anotar o que você tem, né, de pontos positivos no seu ambiente de estudo, se você tem uma cadeira confortável, se você tem uma mesa confortável, uma mesa adequada para o seu ambiente, se você tem um espaço aí para guardar os seus materiais, não precisa ser nada físico, no sentido assim de ter um armário, né? Mas aonde você coloca os seus materiais, que seja num lugar organizado, se você tem isso. E se você tem uma boa iluminação, né? Que se a lâmpada que você tenha, né, seja uma lâmpada adequada para o ambiente, né? Que seja de 60, de 80, né, de 100 watts, dependendo do tamanho da peça, né? Mas que seja uma lâmpada adequada e que ilumine bem, né, para você poder ler aí com facilidade. Então, que você possa anotar essas informações, né, que você coloque aí num papelzinho, quais são os pontos positivos desse ambiente de estudo. E quais são os pontos que você acha que você precisa melhorar? O que você pode aí adequar? Ah, a minha iluminação não tá boa, a minha lâmpada do quarto é muito fraca. Bom, então será que eu preciso colocar uma luminária? Então, você possa anotar essas informações. E escreva todas essas avaliações e eu quero que você pare e pense o que você pode fazer diante dessas orientações que eu trouxe aqui, né? Diante disso que você escreveu. Que você possa olhar e fazer as suas próprias conclusões, que você possa aí entender desse ambiente de estudos, né? E um outro ponto que eu acho que é super adequado é a gente poder entender assim, ter uma mesa arrumada, né, é ter sim um ambiente de estudo adequado. Tem pessoas que dizem assim, eu me acho na minha bagunça, né? Essa bagunça, ela tem um limite, né? E ela tem um pontinho que a gente precisa observar. Essa bagunça, ela não precisa ser aquela... Pessoas que sim, tem pessoas que gostam de uma bagunça, mas assim, às vezes as pessoas elas não se acham nessa bagunça, né? E é material tudo misturado. E daqui a pouco a pessoa precisa estudar para uma matéria e a pessoa não dá, sabe? É tudo bagunçado, assim. Então que você possa ter uma mesa organizada, uma mesa arrumada para começar o seu ambiente de estudo. O que eu quero dizer? Bom, se você vai estudar matemática, que você tenha ali todos os materiais que você vai utilizar na matemática, né? Então, que você tenha uma régua, que você tenha um lápis, que você tenha borracha, porque você vai usar. Então, que você tenha esses materiais. O que acontece? A gente senta para estudar. Vou estudar e falta o dicionário. Vou fazer a redação, faltou o dicionário, faltou não sei o que, faltou isso, faltou o livro dali. Então assim, quando começa, aí lembra lá no início que eu comentei? Que a gente começa a arranjar os distratores para as nossas atividades e aí você não se concentra, porque quando você senta para estudar, o que você tem que fazer? Ai, faltou material, daí levanta para fazer não sei o que. Aí quando você senta para estudar, já deu fome, aí o telefone já tocou, daí já começa todos os distratores de novo na sua rotina e aí o estudo vai se
prorrogando, porque a gente não está acostumado a estudar e a gente não tem o hábito de estudar. A gente não aprende a estudar na escola, né? A gente tem um monte de conteúdo, os professores te dão um monte de exercício e te vira. Ninguém ensina como é que tem que ser feito, como que a gente tem que... Quais são o passo a passo, né, pra gente estudar. A gente não aprende, não ensina, a gente aprende na prática, cada um de um jeito, né? Ou observando o outro, olhando, pessoas que fazem resumos lindíssimos, o outro ensina como é que faz um resumo, tem pessoas que não sabem fazer resumo, nunca fizeram resumo na vida. Então, assim, é tudo hábito, formas de estudar, né? E a gente precisa saber qual é o seu melhor jeito, mas enfim. Então, que a gente possa ter uma mesa arrumada para o seu ambiente de estudo. Só que tem pessoas que acabam utilizando esse hábito, né, de arrumar a mesa como também um outro distrator. Ah, mas a Valéria tá enrolando aqui, né? Mas é verdade. Tem pessoas que acabam querendo sempre arrumar tudo e acabam aí não estudando, né? Então, antes de estudar, eu preciso arrumar minha mesa, eu preciso arrumar meus materiais de aula, eu preciso passar limpa a matéria da aula passada, eu preciso pintar lá o quadrinho de não sei o que, eu preciso fazer... Quando vê, passou-se já 4 horas, 3 horas e você não estudou nada do que você havia se proposto a estudar. Então, isso também é um distrator, tá, pessoal? Então, assim, tem que ter um meio termo, né? Não é deixar tudo bagunçado e também não é deixar tudo muito organizado, onde você precise perder muito tempo nessa organização. Quando você está perdendo muito tempo nessa organização, a gente também precisa observar até que ponto e como é que essa organização está se tornando tão excessiva, se não é, porque a gente também pode estar trabalhando aí com alguma patologia, certo? Preciso melhorar isso de organizar o material. Organizo muita coisa, mas deixo muito material junto e vira bagunça. É verdade, Monique, tem muita gente que faz isso, né? Então as pessoas acabam organizando e depois acabam guardando tudo em cima dos materiais, quando tu vê não tá nada organizado. Parece meio maluco, mas é verdade, tem muita gente que faz isso, né? Então, é um hábito que a gente também precisa. Às vezes não é só no estudo, quando tu abre o guarda-roupa, às vezes é tudo bagunçado, né? Então a pessoa também já se organiza dentro dessa bagunça no seu dia a dia. Isso é um costume que vem há anos e que também se reflete em outros hábitos da sua vida, né? Pega uma bolsa toda bagunçada, pega onde guarda os sapatos, tudo bagunçado, pega uma gaveta toda desorganizada, né? Então, assim, tudo isso vai se refletindo ao longo da sua vida e também nos seus estudos, né? Então, é por isso que é importante, sim, a gente manter um hábito de organização, não só nos estudos, mas na sua vida, né? Na sua rotina. Então, que você possa, daqui a pouco, tirar um dia, tirar uma meia manhã, vou arrumar aquela gaveta, vou arrumar aquele material de estudos. Quando a gente consegue se propor a organizar essas coisas, a gente também está organizando a nossa parte psíquica, né, a nossa mente. Então, os nossos pensamentos começam a ficar mais organizados. Isso parece meio... um pouco clichê, assim, algumas pessoas também falam, ou aquelas psicologias meio baratas, né, mas é verdade. Quando a gente consegue, às vezes a gente tá muito agitado, muito nervoso, a gente, sabe quando a coisa tá meio bagunçada, assim, na vida? É super importante que a gente também possa organizar as nossas coisas materiais, né, as coisas materiais mesmo, para que a gente possa organizar as coisas internas dentro da gente, aquilo que é psíquico. Isso é bem interessante quando a gente consegue utilizar isso ao longo da nossa vida. Tá, pessoal? E semana que vem eu vou trabalhar um assunto que vai ser assim, faço muitas coisas ao mesmo tempo, será que dá certo? O que vocês acham desse tema para a semana que vem? Quando a gente coloca aí muitas atividades ao longo da nossa rotina, tem pessoas que dizem, mas eu faço várias coisas ao mesmo tempo, e aí, será que dá certo? Ou não? Este vai ser o tema da semana que vem. Se você se interessar, se você acha que outras pessoas possam se interessar por este tema, ou até mesmo pelas dicas que eu falei hoje, pelo assunto de formas de organização, compartilhe esse vídeo, marque as pessoas aqui que possam se interessar pela preparação integral de vestibulares, concursos, provas do Enem, residência. Se for uma dessas pessoas, compartilhe esse vídeo, comente, que será
Muito bem-vindo. Vamos lá. Nossa, não posso perder essa. Que legal, Monique. É verdade. A gente faz muita coisa ao mesmo tempo, né? E será que isso é uma forma aí de fuga? Será que não é? O que tem acontecendo aí na nossa vida, né? Tem pessoas que dizem, eu faço... Mulheres, né? Adoram dizer que adoram fazer várias coisas ao mesmo tempo. Mas será que elas focam realmente naquilo que elas precisam? Ou será que é muita coisa e as coisas não ficam organizadas da melhor forma? Será que a gente coloca a atenção devida naquilo dali ou não? Essa vai ser a live da semana que vem, já deixei a deixa aqui, que a gente vai trabalhar um pouco, que é o que eu venho colocando aqui na página, né? Um pouco de organização. Toda semana vai ter uma dica da semana, né? Então aqui na página do Conectando Caminhos. E toda quarta-feira, como de costume, nós temos a transmissão ao vivo aqui na página do Conectando Caminhos. Semana passada eu deixei um vídeo gravado, pois onde eu estava não tinha conexão, então eu não quis deixar vocês sem esta informação, né? Sem deixar de passar conteúdo aqui para vocês que me acompanham toda quarta-feira aqui na página do Conectando Caminhos. É isso, pessoal. Eu queria saber, vocês têm tudo organizadinho assim? Vocês têm uma mesa confortável para estudar? Vocês têm uma iluminação adequada? Vocês têm uma mesa, uma cadeira? Vocês estudam deitados na cama? Vocês dormem? Como é que é isso assim? Querem compartilhar aqui comigo ou não? Fiquem bem à vontade. Sabe que tem pessoas que acabam... Valéria, eu tô com sono. Será que eu posso dormir aqueles 5 minutinhos? 5 minutinhos é muito legal, sabia? Quando você tá com muito sono. Pode dormir. Só que não vai te deitar lá na tua cama, muito bem confortável, assim, né? Daquela posição que você adora, que você pega no sono, com a luz bem... a luz apagada, com a cobertinha que vocês gostam, porque vocês vão dormir e não vai ser apenas 5 minutos, e sim 1, 2, 3 horas, e aí que se torna um grande problema. Então, se você tem que estudar e se você está com muito sono e não está conseguindo se concentrar, você pode dormir, mas que durma 5 minutos, mas num ambiente não muito confortável, que esse ambiente às vezes seja assim por baixo, em cima do braço, ali na mesa, né, num ambiente um pouquinho desagradável, para que você não precise ficar 3, 4, 5 horas dormindo, né? Nem 1 hora, mas que seja apenas 5 minutos. Porque às vezes o sono vem tão forte e a gente não consegue se concentrar, que às vezes a gente precisa dar aquela relaxada e começar de novo a focar nos estudos. Outra técnica também em relação é levantar, tomar uma água, comer uma coisinha, ir no banheiro, lavar o rosto, volta e estuda de novo, né? Estudar é uma arte, a gente precisa aprender. Para quem tem aí uma missão que é passar numa prova que seja ela muito concorrida. Então, para estudar, a gente precisa se dedicar e a gente precisa principalmente se conhecer e saber quais são os nossos limites, saber quais são as nossas vontades e saber quais são os nossos desejos e as nossas ambições. Certo, pessoal? Olá, Vera, tudo bem? Seja bem-vinda. Olá, Chico. Não, Adão Francisco, acho que é o Chico, não sei se é, mas enfim. Olá, Adão, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Que legal. A Thaís deu palminhas aqui. Que bom, Thaís. Espero que tenha gostado. Monique, carinhas. Que bom, pessoal. Então tá. É muito bom ficar aqui falando com todo mundo. Adoro. É muito bom quando vocês também interagem aqui, daí eu consigo saber e conversar um pouco com cada um. Mas, gente, foi um prazer poder compartilhar mais um momento desses com vocês. Que 2017 aí, início de março, seja um ano muito repleto aí de muitas coisas. Iniciando março, início normalmente de todas as aulas, de todos os estudos, das faculdades, enfim, de todos os momentos que a gente precisa aí se dedicar. Então, tenham bons estudos, muita dedicação, muito foco e muita organização. Um grande abraço e até a próxima!